Uma ilha habitada por coelhos fofinhos, enquanto outra é repleta de porcos nadadores. E tem ainda uma ilha remota tomada por macacos infectados por vírus. Ok, essa última opção não parece nada atraente, mas sim, existem ilhas no planeta em que uma espécie animal em particular é dominante, seja como parte de sua evolução ou pela intromissão humana. A seguir, você vai conhecer 7 ilhas remotas dominadas por animais. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se! Ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Okunoshima, a ilha japonesa dos coelhos. Okunoshima é uma pequena ilha japonesa localizada nos arredores de Hiroshima. No início do século XX, ela servia de base para o exército da região trabalhar com a produção de gases letais para a Segunda Guerra. Mais de 6.000 toneladas de gás letal foram produzidas nessa ilha entre 1929 até 1945. Depois que a missão foi finalizada, a ilha praticamente sumiu do mapa e passou a ser evitada pelas pessoas. Felizmente, o cenário hoje é bem diferente e a fofura reina suprema por lá. O local se tornou um ponto turístico por uma razão. Coelhinhos fofos dominaram a ilha. Os primeiros animais foram levados à ilha para que pudessem realizar testes dos gases nos bichinhos. Depois que os militares foram embora, alguns coelhos permaneceram por lá e aí eles se multiplicaram numa velocidade digna de coelhos. Hoje há centenas deles por todos os lados. Os coelhos são selvagens, no entanto amigáveis, pois já se acostumaram com a presença humana. Até porque formou-se um mercado turístico para pessoas conhecerem e alimentarem os animais nessa ilha peculiar. Ilha dos Macacos, na Libéria. Na década de 70 foi criado um programa de testes em macacos chamado V-Lab, mantido pelo Hemocentro de Nova York, o maior provedor de sangue dos Estados Unidos. O local escolhido foi o Instituto Liberiano de Pesquisa Biomédica, instalado na Libéria, costa oeste da África. Até meados dos anos 2000, os animais foram inoculados para efeito de estudo com patologias infecciosas, como a hepatite B. Depois, quando as atividades foram encerradas devido a uma violenta guerra civil no país, em vez de darem um destino mais nobre para esses primatas, que podem viver até meio século, os cientistas os abandonaram à própria sorte. Existem 6 ilhas nos rios Farmington e Little Barça. Esses santuários improvisados então ficaram conhecidos como Ilha dos Macacos. Atualmente é uma colônia com cerca de 66 chimpanzés, que conta com o dinheiro de uma instituição beneficente no exterior e a dedicação de voluntários. É proibida a visitação pública a esses animais, que podem se assustar e atacar, mas não está claro se os chimpanzés ainda portam doenças, pois os testes são muito caros. Ilha dos Porcos, nas Bahamas. Se você vir algo estranho nadando em sua direção nas águas de Big Major Cay, nas Bahamas, não grite tubarão! Provavelmente trata-se de um porco. Mais conhecida como Ilha dos Porcos, Big Major Cay é uma pequena faixa de areia desabitada entre as diversas ilhas que atraem milhares de turistas ao arquipélago. Cerca de 40 porcos vivem lá, nadando até os barcos dos turistas na esperança de ganhar alimento. Ninguém sabe ao certo como esses porcos não nativos chegaram à ilhota e há várias teorias. Entre elas, a de que eles podem ser descendentes de porcos de um antigo naufrágio. Uma outra diz que marinheiros teriam deixado os animais por ali no início de uma viagem para os cozinharem quando voltassem, coisa que jamais ocorreu. Hoje, os porcos não precisam se preocupar em virar bacon. Em vez disso, eles são uma atração turística. Ilha dos Gatos, no Japão. Os primeiros gatos de Aoshima, uma ilha remota de pescadores no sul do Japão, foram levados para lidar com a praga de ratos que infestava barcos pesqueiros. A estratégia funcionou. Hoje não há nem sinal dos ratos, mas agora são os gatos que estão por toda parte. Mais de 120 destes felinos habitam a ilha, número este bem maior do que seus habitantes humanos.
Isso rendeu a Aoshima o apelido de Ilha dos Gatos e a transformou em uma atração turística, apesar de ali não haver hotéis, lojas ou restaurantes. Sem predadores naturais, os animais vagam livremente por lá e vivem em construções abandonadas. Numa tentativa de controlar a crescente população de gatos, as autoridades iniciaram um programa de castração dos felinos. Ilha dos Caranguejos, na Austrália. A Ilha Christmas é um pequeno território australiano no Oceano Índico. Cerca de 2.000 pessoas vivem lá, mas o habitante mais famoso da ilha é um caranguejo vermelho. Todos os anos, por volta de outubro ou novembro, acontece um fenômeno. Dezenas de milhões de caranguejos vermelhos adultos deixam as florestas da região e marcham para a costa, onde se reproduzem em massa e fazem a desova. Os bichos invadem as ruas, pontes e jardins residenciais da ilha, formando um tapete vermelho que se move lentamente sobre o terreno insular. Sem apresentar graves riscos aos humanos, os crutáceos não são considerados pelas autoridades locais como uma praga. Ao contrário, durante a migração, carros são proibidos de transitar por algumas vias da área, para os crustáceos se locomoverem com segurança. Ilha dos Dragões, em Komodo. Viver ao lado de lagartos predadores de 90 quilos pode não parecer a ideia de diversão de ninguém, mas algumas pessoas conseguem. O Parque Nacional de Komodo, na Indonésia, é famoso por seus perigosos dragões de Komodo, que costumam atacar e matar pessoas. Ainda assim, alguns milhares de aldeões vivem ao lado dos lagartos. Para ficarem seguros, os habitantes locais tratam os lagartos da seguinte forma: gritam, jogam pedras e gravetos se o animal parecer ameaçador. Mas os dragões de Komodo realmente dominam o arquipélago do Parque Nacional. Eles podem ser vistos cochilando sob prédios e vagando ao longo das praias, às vezes muito perto das pessoas. E o melhor é dar no pé ao se deparar com um deles. Suas presas não morrem pela mordida, mas sim pela infecção causada pelas bactérias presentes em sua bocarra. Não sobra nem osso para contar história e o dragão ainda pode atacar a própria espécie. Ilha das Cobras, São Paulo, Brasil. Imagine uma ilha completamente dominada por cobras venenosas. Sim, esse lugar existe e fica aqui no Brasil. Trata-se da Ilha das Cobras, nome popular dado à Ilha da Queimada Grande, localizada na costa do litoral sul paulista, entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe. O lugar é uma unidade de conservação brasileira e se destaca por apresentar a maior concentração de cobras por metro quadrado do mundo. No entanto, a real ameaça ali atualmente são os impactos causados pelo próprio homem. Isso porque a jararaca ilhoa, espécie endêmica que habita a ilha, está ameaçada de extinção. Algumas lendas tentam explicar a existência de tantas cobras nessa ilha. Uma delas diz que antigos piratas guardaram um tesouro e colocaram as cobras ali para protegê-lo. No entanto, a ciência explica. Há mais de 10.000 anos, os níveis do mar aumentaram por conta do derretimento de geleiras e isolaram a ilha, fazendo com que a espécie de cobras evoluísse ali e se adaptasse ao longo do tempo. Até a próxima, pessoal! Beijos e lambeijos!